Olá pessoal, eu sou o professor Rafael e essa aqui é a videoaula de balanço patrimonial. Tá? Então, balanço patrimonial é um tema super importante, né? Uma das demonstrações financeiras mais relevantes, mais essenciais que a gente tem, né? Junto com demonstração de resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa. Balanço patrimonial aí entra como uma das principais delas, tá? Aqui o tema específico desta videoaula é falar de balanço patrimonial, né? A gente tem outras videoaulas que entram mais a fundo em DRE, fluxo de caixa e por diante, então vamos lá, tá? Aqui a gente tem já no começo já uma estrutura macro do que é um balanço patrimonial, tá? Então antes de entrar aqui nesses itens, só lembrar um conceito importante, que balanço patrimonial a gente sempre tem que pensar em foto. Tá? Enquanto a gente pensar em demonstração de resultados do exercício, de fluxo de caixa, a gente vai ter um filme que mostra como aquela empresa performou ao longo de 12 meses, 3 meses, dependendo do que for o período lá daquela demonstração, mas vamos imaginar uma demonstração anual. Na DRE, no fluxo de caixa, eu vou ver tudo que a empresa fez ao longo de 12 meses. No balanço patrimonial, eu vou ver a foto dela no encerramento daquele ano. Então imagina que em 31 de dezembro do ano X, aquela empresa encerrou com o ativo de determinada maneira, o passivo de determinada maneira, o patrimônio líquido, e aí vai, tá? Então esse é um conceito importante. O que a gente tem dentro do balanço, primeiro indo em macro blocos, depois a gente vai aprofundando cada um deles, tá? Começando por ativo, né? Ativos são todos os bens e direitos da empresa, né? Então imagina que você levantou, alguém levantou lá R$1 milhão para tocar um negócio, né? O cara botou R$500 mil do bolso dele, levantou R$500 mil com dívida e outros investidores aí, seja na forma de fornecimento, seja na forma de empréstimos, tá? Você tem as fontes e aqui no ativo você tem como que esses R$1 milhão foram aplicados, tá? Então, a empresa comprou máquinas, equipamentos, comprou um carro, botou estoque, tem alguma coisa no caixa. É assim que a gente vai enxergar o conceito do ativo, é tudo como que o dinheiro foi usado, são os bens e direitos. O que é o ativo circulante? O ativo circulante são todos os ativos que a empresa tem que ou já é caixa ou devem virar caixa no período de até um ano, tá? Então, valores disponíveis e conversíveis no próximo período, né? Aqui eu falo um ano porque na grande maioria dos casos o período fiscal da empresa é um ano. Se de repente uma empresa tiver um ciclo um pouquinho diferente, até poderia ter um período diferente de um ano, mas na grande maioria fiquem com o conceito aqui de um ano, tá? Então é tudo que aquilo que ou já é caixa ou vira caixa neste período. Realizável a longo prazo são os ativos que a empresa tem que vão virar caixa em um período maior do que 12 meses. Tá? Então imagina que a empresa vendeu o bem lá que ela vende para o cliente dela, só que ela só vai receber depois de 15 meses. Então ela teria contas a receber aqui dentro deste bloco. Tá? Por fim, ativo permanente são os ativos que a empresa tem, mas que diferentemente de circulante e realizável a longo prazo, né, que eu falei, ou já é caixa ou vai virar caixa em determinado período, aqui no ativo permanente a gente não tem a expectativa de virar caixa. São os ativos que a empresa tem lá para fazer o negócio rodar. Então imagina que eu tenho uma fábrica que fabrica canetas, eu preciso ter um equipamento que produz essa caneta aqui. Então, esse equipamento vai estar aqui dentro, a fábrica está lá, terreno e tudo mais, eu não posso vender ele senão eu não tenho operação. Então, são os investimentos de natureza permanente e que beneficiam exercícios futuros, né? Eles estão lá para fazer que aquela empresa gire e que ela opere. Somando esses três, a gente chega no total do ativo da empresa. Indo para o lado do passivo. Então, passivo circulante, gente, mesmo conceito que ativo circulante, só que aqui a diferença é que, ao invés de falar o que já é caixa ou vira caixa em um ano, aqui o conceito é aquilo que eu acredito que vai demandar o meu caixa em até um ano, porque aqui são obrigações. Então você imagina lá que a gente falou, aquele comecinho de história, a empresa levantou R$1 milhão, parte com o acionista, parte com o banco. Tinha R$100 mil ali que o banco emprestou e que vencem daqui a 12 meses. Então é uma obrigação que estaria aqui marcada no passivo circulante da empresa. Fornecedores é super comum estar aqui no circulante. Salários, né? O salário não financia a empresa.
trabalhando aqui, você me paga daqui a 13 meses. Não, né? Você me paga daqui a um mês, né, no máximo. Então, são as contas comuns aqui deste bloco, a gente já vai ver elas no detalhe, tá? Exigível a longo prazo também vai seguir a mesma linha de raciocínio que a gente usou no ativo. Então aqui são os ativos que viram caixa acima de 12 meses, aqui as obrigações que vão ser demandadas acima de 12 meses. Então imagina que esses mesmos 100 que eu falei que o banco me emprestou, em vez de serem exigidos em um ano, o banco foi mais bonzinho comigo e só me cobra daqui a 2 anos. Então esses 100 reais estariam aqui no longo prazo, tá? Patrimônio líquido, aqui é o capital próprio, né? Então a gente vai ver aqui todas as contas que ele tem, mas naquela historinha eu levantei 1 milhão de reais. Vamos imaginar que foi 500 através de capital de terceiros e o acionista botou 500 do bolso dele. Esse meu patrimônio líquido lá na largada do meu negócio é de 500 reais. É o capital próprio, não tem uma exigência determinada. É óbvio que o acionista que botou 500 reais, em algum momento ele espera ter um retorno para ele, né? Porque senão, por que ele teria investido? Mas não tem uma data lá para ser repago e só vai ser repago se o negócio de fato der certo. Agora entrando nas contas, tá? Então reparem que aqui a gente vai aprofundar cada um dos blocos. Ativo circulante é o ativo circulante que a gente viu aqui, e aí por diante a gente vai entrar em cada uma daqueles macroconceitos, tá? Então as contas comuns de ativo circulante que viram caixinha até um ano, ou aquilo que já é caixa disponível, e aí contas a receber de clientes, estoques, despesas pagas antecipadamente. De repente eu fui lá e antecipei o pagamento de aluguel para o proprietário da minha loja. Eu antecipei para ele 3 meses, então seria uma despesa antecipada. Outros créditos de maneira geral, tá? Agora, realizável a longo prazo. Até acabei já citando alguns exemplos, né? Então, contas a receber aqui, um crédito que eu tenha contra um cliente que eu estou dando um prazo para ele mais esticado. Algum investimento, por exemplo, eu apliquei, a empresa estava com uma sobra de caixa e queria conseguir ter um pouquinho mais de retorno, então ela aplicou num instrumento financeiro com algum banco que não tenha liquidez imediata, só tem liquidez daqui a 24 meses, então estaria aqui no realizável a longo prazo, tá? Por fim, investimentos, aí aqui a gente já está entrando neste bloco de permanente, tá? Aqui em investimentos, participação em outras sociedades. Imagina que a empresa que eu estou vendo o balanço tenha 10% da empresa ABC Limitada. Então a gente vai ver essa conta aqui nessas participações em outras sociedades, tá? Outros itens bem comuns de ativo permanente, os que eu mencionei, né? Imobilizado, são os bens que a empresa tem lá em operação, então o equipamento, terreno, um carro, tá? Esses bens, vamos ficar com o exemplo do carro. Eu tenho o carro no começo da minha empresa, eu peguei aquele 1 milhão de reais que eu levantei com os financiadores e com meu dinheiro mesmo, comprei um carro que valia 40 mil reais. Passou um tempo, ele vale menos, então vai acumulando uma depreciação aqui em cima desse número. Então imagina lá que era 40 mil, passou um tempinho, acumulou 5 mil de depreciação naquele carro, eu vou passar a mostrar o valor líquido daquele meu imobilizado depois de um ano lá por 35 mil reais, tá? Imobilizado em andamento, se eu tiver alguma obra, por exemplo, de expansão. E por fim, intangível, ainda uma conta de ativo permanente, tá? Só para todo mundo se posicionar, estamos aqui ainda, tá? O intangível, o que é o intangível? Direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, tá? Destaque aqui, destinados à manutenção da companhia ou exercícios com essa finalidade. Qual que é o ponto, gente? Intangível é porque não é tangível, né? Parece meio óbvio, mas, por exemplo, uma marca, aquela empresa comprou, tem direito lá de usar uma marca determinada, não é algo que você vai lá, né, ver, encosta, é um bem incorpóreo que está registrado no balanço daquela empresa. Para você poder registrar ele como ativo é porque se espera que ele vai te gerar lucro, tá? Então esse é um ponto importante. Se eu tenho um ativo intangível, mas eu não tenho nenhuma expectativa, esse ativo não me gera fluxo, não me gera retorno, eu não poderia marcar ele dentro do balanço, tá? Bom, agora entrando aqui nas contas de passivos, tá? Então estamos vindo aqui para esse lado do balanço, começando pelo circulante, várias contas que a gente já mencionou, então lembrando, né? Circulante, o que vai ser exigido em até um ano,
bancos, fornecedores, impostos que eu devo para o governo, né? O governo não financia as empresas em mais do que um ano, né? A não ser quando entra em parcelamento e tudo mais, mas aí já é um capítulo à parte. Diversas outras obrigações, tá? Aqui o objetivo acho que não é decorar, né? Putz, todas as possíveis contas que vão estar registradas no passivo, no ativo circulante, porque são inúmeras, tá? São as mais comuns que a gente está mostrando aqui. Exigível de longo prazo, as contas que são exigidas acima de um ano. De novo, bancos. Isso aqui é uma linha contábil que é um pouquinho mais, né, um nível de detalhe um pouquinho mais profundo, mas imposto de renda / contribuição social diferidos. Ajustes que a gente tenha entre o imposto que a empresa vai marcar lá na demonstração de resultado dela e aquele efetivamente pago para o fisco. Tem algumas diferenças, é um nível de detalhe já grande, mas é o que a gente vê refletido muitas vezes nessas contas aqui, que podem estar tanto do lado do passivo, que a gente está vendo aqui, e também podem estar do lado do ativo, tá? Então a gente pode ver tanto aqui como aqui esses impostos e contribuição diferida. Vai depender se o ajuste é positivo ou negativo, tá, gente? Provisões diversas, o que é isso? Imagina que a tua empresa tinha um funcionário que saiu de lá e processou a tua empresa, questões trabalhistas. Se você acha que é provável que você vai ter que pagar algum valor para ele, mas a causa ainda está sendo discutida na justiça, ou seja, você ainda não sabe nem se aquele valor de fato é o que você acha que é, e nem se o valor vai ser pago de fato, você joga como uma provisão para contingência, tá? O ponto que as provisões para contingência que são registradas no balanço são aquelas que você entende que é provável a probabilidade de perda. Se você está discutindo com o teu ex-funcionário, mas você acha que aquele pedido é tão abusivo, você não acha que é provável que você vai ter que pagar, esse valor não seria registrado no balanço. Ele ficaria, como se fala, off balance, está fora do balanço. Entrando aqui, por fim, no último macro bloco lá, patrimônio líquido. Aqui são como as contas do patrimônio líquido são compostas, tá? Então, macro conceito, né? Capital próprio, é o capital do acionista, mas dá para quebrar em alguns itens, tá? Então, capital social, né? Aquele dinheiro que o acionista aportou lá no início do negócio. E depois, conforme a empresa vai operando, registrando lucros e tudo mais, vai se mudando o patrimônio líquido, né? O lucro líquido que a empresa gera em determinado período, se ele não for distribuído em dividendos, ele vai compor o patrimônio líquido da empresa. Então ele vai aumentando ele e vai criando reservas de capital, reservas de lucro. Agora imagina o outro lado da moeda, né? Eu falei, a empresa está operando e está gerando lucro. E se a empresa está operando e está gerando prejuízo? Vai criando prejuízo acumulado, né? Se o acionista tinha colocado 1.000, a empresa está operando, gerou 100 de prejuízo, outro ano mais 100, já tem 200 de prejuízo acumulado. Teu patrimônio que era 1.000 virou 800. Né? Esse obviamente, é aquilo que ninguém quer que aconteça, mas infelizmente muitas vezes acontece. Essa conta aqui um pouquinho mais específica, ajustes de avaliação patrimonial, que vem com o evento lá da Lei 11.638 de 2007, é uma lei que foi criada a fim de viabilizar a convergência dos conceitos contábeis de Brasil, Brazilian GAAP, com os conceitos internacionais de FRS. Aqui qual que é o ponto? Se alguma conta do balanço fora do patrimônio líquido sofre algum ajuste para refletir o valor dela mais efetivo, né? Imagina que você tinha lá um ativo financeiro registrado no teu balanço por 100. De repente você entende que aquele ativo tem que ser registrado no teu balanço por 120, o teu ativo vai aumentar em 20. Tá? Então aqui você teria mais 20 desse lado. A equação de total de ativo é igual a total do passivo mais patrimônio líquido, tem que prevalecer sempre. Então se o ativo aumentou em 20, este lado aqui também vai ter que aumentar em 20. E este aumento vai acontecer justamente nesta linha de ajustes de avaliação patrimonial, enquanto tiver essa situação aí, que é uma situação via de regra transitória, tá? Último conceito aqui de continhas do patrimônio líquido, ações em tesouraria. O que é isso? É uma conta redutora do patrimônio líquido. Por quê? Isso daqui é o seguinte, a empresa tinha lá um patrimônio que valia 1.000. Imagina que uma empresa aberta com ações negociadas em bolsa, está valendo R$1.000. Aquela própria empresa foi no mercado e comprou ações dela. Imagina que ela comprou R$100 em ações dela mesmo, tá? Então vamos esquecer esses 200 aqui.
tá? O patrimônio vale 1.000, o valor de mercado mesmo daquela empresa é 1.000, ela comprou 100 ações, este 100 entra aqui, reduzindo o patrimônio líquido dela, porque são ações, na prática, que ficam dentro da tesouraria e deixam de circular no mercado, diminui o valor do patrimônio, tá? Esses são os macroblocos, né, e o detalhamento de cada um deles do balanço patrimonial. Agora a gente entra para discutir as principais contas de giro que este balanço tem, que são basicamente clientes, estoques, fornecedores e naturalmente também a gente fala um pouquinho de caixa, tá? Então como é que uma empresa faz essa gestão dessas contas de capital de giro que são super essenciais para qualquer empresa, né? Como que eu estou financiando meu cliente, como que eu administro meu estoque, como que eu estou pagando meu fornecedor e como que eu faço a gestão do meu caixa, tá? Então aqui, antes disso, um conceito importante dentro desse mundo aí de capital de giro, bacana. Como é que está a situação olhando o todo aqui deste bloco de capital de giro? Capital de giro a gente tem que pensar em curto prazo, gente. Então, o que é esse conceito de capital de giro líquido? É todo aquele meu ativo de curto prazo descontado do meu passivo de curto prazo. Ainda aqui já aparece a ilustração gráfica que fica até mais claro. O que a gente tem aqui, né? Este pedacinho do meu ativo circulante, ele está sobrando em relação ao meu passivo circulante. Então isso é bom, né? Imagina que, pô, eu tenho 1.200 no ativo de ativos que viram caixa em até um ano, tenho 1.000 para pagar, bacana, está sobrando aqui 200. Isso daqui conversa totalmente com o conceito de liquidez, tá? Um índice super famoso, né? O índice de liquidez corrente, em vez de fazer ativo circulante menos passivo circulante, eu vou fazer ativo circulante dividido por passivo circulante. Então, né, teria 1.200 dividido por 1.000, aqui eu teria uma liquidez corrente de 1,2, tá? Só para trazer esse conceito aqui, porque está totalmente ligado. Então aqui um ponto importante, sempre que você vai olhar uma empresa, estou avaliando uma empresa com capital de giro líquido negativo, com liquidez abaixo de 1, sinal negativo, tá? Sinal de amarelo para vermelho, né? Vai depender muito da situação, dos motivos, mas nunca é um bom indicador. Tá? Aqui, falando de liquidez, quais são as fontes primárias de liquidez, tá? A gente vai falar das fontes primárias e fontes secundárias. Fontes primárias é tudo aquilo que a empresa faz no dia a dia dela, que se espera que gere caixa para ela, tá? Então, basicamente, ela tocar a operação dela, né? A gente vender mercadoria, prestar serviço, receber os contas a receber dela. Se eu vendi mercadoria, financiei e aquele meu cliente não pagou, eu não tive fonte de liquidez, então eu preciso vender e receber, né? Coletar os meus recebíveis. Rendimentos de investimentos, se aquela empresa, por exemplo, tem algum caixa aplicado, tá? Então são as fontes primárias, tudo mais constante, tudo normal, uma operação da empresa girando no dia a dia. Fonte secundária de liquidez, aí diferentemente, são os itens que não vão vir da atividade normal da empresa, é alguma coisa a mais. Então o que a gente tem aqui? Liquidação de ativos de curto prazo ou depreciados, negociação e renegociação de contratos de dívidas, pedido de falência, aí já é o extremo, né? Reestruturação de empresa. Qual que é o ponto, né? Aqui, via de regra, associem esse conceito com uma empresa que já está ficando um pouquinho mais apertada. Essas fontes primárias não estão funcionando tão bem, eu estou apertado, estou precisando honrar aqui as minhas contas e vou começar a buscar novas ideias, fontes secundárias. Então eu vou vender ativo, de repente, algum ativo que eu tenho lá no meu balanço, vou tentar vender ele para levantar a caixa, não um ativo, o meu estoque que eu de fato estou lá para vender, vou ter que buscar ideias alternativas de certa maneira. Renegociação de dívida. Então qual que é o ponto? Imagina que aqui o passivo circulante desses 1.000 aqui, 500 é porque eu estou devendo para um banco que eu preciso pagar semana que vem. Eu vou bater lá na porta do banco e falar, banco, não consigo pagar os 500 na semana que vem. Você me ajuda? Vamos reestruturar essa dívida, vamos alongar, você senta e renegocia, tá? Pedido de falência, que a empresa acabou, fechei as portas. Reestruturação da empresa ainda é um passo anterior ao pedido de falência, né? Antes de uma empresa pedir falência, via de regra, ela vai lá e vai buscar renegociações com bancos, com os fornecedores mais relevantes. Se isso não funcionar, ela pode pedir recuperação judicial. E aí ela vai ter legalmente um período que ela não vai poder ser cobrada pelos credores e vai buscar um plano de reestruturação, onde ela vai reperfilar, né, ver os novos vencimentos,
os credores têm que aprovar lá com as regrinhas que a gente tem na nossa legislação, e assim ela consegue uma fonte de fôlego para ela continuar existindo. Se nada disso funcionar, ela quebra e pede falência, tá? Agora, falando das grandes contas, né, quando a gente está falando de giro, então caixa, recebível, estoque e fornecedor, né, contas a pagar. Então aqui é um pouquinho de reflexão em cada uma delas, como que a empresa vai fazer a gestão desses itens, tá? Então, gestão de caixa. Imagina que você é o financeiro de uma empresa. Aquela empresa tem lá 10 milhões de reais na conta dela. Você, como financeiro, tem que pensar, poxa, essa empresa precisa de caixa para operar. Eu não posso simplesmente raspar esses 10 milhões e botar numa aplicação para render juros, porque eu preciso de caixa para o meu dia a dia. Preciso pagar fornecedor, preciso pagar funcionário, etc. Né? Diversas coisas que aparecem. Por outro lado, eu também vou falar, poxa, será que eu preciso deixar os 10 milhões na conta? Será que com, de repente, 4 eu não consigo tocar o dia a dia da empresa e sobra 6 milhões para eu aplicar em alguma aplicação, né, um CDB da vida, e conseguir ganhar algum nível de juros? Então, esse que é o trade-off aqui, esse que é o raciocínio, tá? Então, ganhar algum retorno sem correr demasiado risco de liquidez ou de crédito, tá? Empresa investe caixa no curto prazo, tá? Esse é um ponto importante, tá? Via de regra vão ser aplicações curtas, títulos com bom crédito. Então, se eu, por exemplo, estou comprando uma debênture de alguma empresa que está emitindo, eu vou buscar uma emissão que tenha uma boa qualidade de crédito, né? Não é para pensar que eu, como financeiro da empresa, vou pegar aqueles 6 milhões que estão sobrando, vou aplicar em ação, vou aplicar num título de crédito de um emissor que tem uma qualidade de crédito duvidosa, tá? O objetivo não é começar a especular para começar a ganhar um pouquinho mais desse retorno financeiro. Aqui é para fazer o arroz com feijão, tá? E aí, via de regra, é importante a empresa ter uma política definida justamente para definir o que é este arroz com feijão, né? Porque arroz com feijão, né, faz o básico, não corra grandes riscos, não aplique em prazos muito longos, mas fica uma zona meio cinzenta. Aí depois o financeiro faz uma aplicação que o acionista vai ver, pô, como que você fez essa aplicação? Ah, se não tinha algo muito claro, o financeiro pode falar, mas eu achava que estava ok. Tá? Então, é bastante interessante se definir uma política daquilo que deve ser seguido para esse tipo de aplicação. Tá? Então, trade-off de caixa é isso. Deixar alguma coisa no caixa para a empresa girar, ter a liquidez dela e conseguir ganhar algum retorno ao mesmo tempo. Tá? Recebíveis, contas a receber. O quanto que, quando eu estou vendendo para os meus clientes, eu vou dar de prazo para eles me pagarem. Tá? O trade-off, empresa balancear entre uma política de crédito mais restrita e a capacidade de fechar vendas. Qual que é o ponto aqui, gente? Imagina que eu tenho um diretor comercial dentro de uma empresa que vai receber o bônus dele, dependendo de quanto mais ele conseguir vender, mais bônus ele recebe. Ele vai querer que o prazo que aquela empresa financie os clientes dela seja o maior possível. Pô, financia 90, 120, 180, porque quanto mais dilatado for este prazo, mais fácil fica para ele conseguir vender. Porém, quem que vai estar do outro lado na hora de negociar isso? O diretor financeiro. Fala, pô, o diretor financeiro fala, pô, mas se você vende e dá 180 dias de prazo, esse caixa demora muito para entrar, a empresa vai ter muita necessidade de capital de giro, vai ter que financiar isso de alguma maneira, muitas vezes acessando bancos, eu tenho um risco de crédito mais relevante. Então esse que é o trade-off aqui. Até que ponto, né? Qual que é o ponto ótimo que uma empresa vai adotar dentro dessa questão aqui de recebíveis, tá? Então aqui alguns pontos, né? Mais ou menos o que a gente falou. Termos de pagamento restritos podem dificultar vendas. Termos muito favoráveis podem aumentar as vendas, mas podem aumentar a média de dias de recebíveis e ter essas consequências que eu acabei de mencionar, tá? Aqui a gente tem um cálculo de número médio de dias de recebimentos. É muito comum a gente ver, né, prazo médio de clientes, tem uma formulinha, né, o quanto que a empresa qual que é a conta de clientes, qual que é o tamanho do faturamento da empresa, você multiplica por 360 e você chega justamente nesse prazo médio que eu falei, 90, 120, seja lá qual que ele for. O próximo, estoque. Qual que vai ser o trade-off? Nível de estoque e vendas. Então aqui, de novo, qual que é o ponto, né?
Alto estoque terá custo de carregamento elevado, baixo estoque pode resultar em perda de vendas. Então, de novo, pensa o diretor comercial quer que tenha bastante estoque, porque se ele vender depois não tiver estoque para entregar, é um problema. Agora, por outro lado, de novo, o diretor financeiro não vai gostar que aquela empresa carregue muito estoque, porque se eu tenho R$1 milhão no meu estoque, eu tive que financiar ele de algum jeito. Então, é aquele mesmo ponto que eu falei de financiar a conta de clientes. Eu vou ter que ter, eu tive que captar dinheiro em bancos, de repente o acionista colocou, alguma coisa assim. Algum capital eu preciso para financiar este estoque. Então também não dá para eu falar, poxa, coloque R$1 bilhão de estoque, que aí você nunca vai ter problemas de venda, você vai ter estoque para entregar rápido. Não funciona porque é muito ineficiente. Então você também tem que ver qual que é este equilíbrio, né? Qual que é o ponto ótimo aí entre o risco de você perder venda, ser ineficiente na tua estrutura operacional e os custos que carregar estoque geram para a empresa, tá? Agora, por fim, contas a pagar. Agora, qual que é o trade-off, né? Se a empresa paga suas contas antes da data devida, usa caixa naturalmente. Qual que é o ponto aqui? Imagina que o meu fornecedor tinha me dado 30 dias para pagar. Eu fui lá e paguei ele com 20 dias, eu deixei de ter aquele caixa no meu balanço por 10 dias adicionais. Seria um fôlego a mais que aquela empresa poderia ter uma conta de caixa um pouquinho maior por um tempo. Agora vamos para o outro extremo. O diretor financeiro fala, poxa, lembra daquele problema do estoque? Os caras me convenceram a deixar bastante estoque, eu estou precisando financiar isso. Então, quanto mais eu demorar para pagar o meu fornecedor, mais financiamento espontâneo deste estoque eu tenho. Então, vamos demorar bastante para pagar? De repente, o fornecedor me deu 30 dias, vamos pagar com 40. Depois eu falo lá pro meu fornecedor que eu me enrolei um pouquinho, trazei 10 dias, mas paguei. Aí qual que é o ponto, né, gente? Aqui, né, vou começar a danificar relações, vou começar a ter minha capacidade de bom pagador questionada, tá? Então você tem esse trade-off. É óbvio que do ponto de vista do diretor financeiro daquela empresa, quanto mais ele demorar para pagar o fornecedor dele, assumindo que aquela conta de fornecimento, inclusive, muitas vezes não está cobrando juros, para ele é o mundo ideal, mas é óbvio que, né, que no mundo real não dá para simplesmente pagar daqui a um ano, porque tem diversas consequências. Bom, então, gente, esse é o último tema da nossa videoaula, né? Balanço patrimonial, um tema amplo, uma demonstração financeira importante. A gente passou pelos macro blocos do balanço, entramos nas principais contas de cada uma dessas classificações e depois a gente entra em algumas considerações, né, de gestão de capital de giro, né? Conceitos de liquidez, como que a empresa toca as principais contas dela, fornecedor, clientes, estoque, caixa. E é isso, tá? Obrigado e até a próxima videoaula.